Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Elisa Rios. Eu não moro no Brasil, né? Eu moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey, por 24 anos. E eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês hoje, né? E eu vou contar logo em seguida um testemunho sobre a minha vida quando eu era pequena, tá? Aqui fala que Mateus 10, no 13, né? Aqui fala que Jesus abençoa as crianças. Aí fala aqui, ó, traziam-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois dela é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Que lindo, né? Então Deus está falando pra gente que a gente tem que ser, eu tenho um coração, né, de criança para poder aceitar o reino dos céus. Porque se a gente ficar nessa murmuração, achando tudo difícil, botando defeito em tudo, fica difícil pra gente ir para os caminhos do Senhor. Então nós temos que ter o coração, né, de uma criança. E Jesus sempre amou as crianças, mandava sempre, falava, né, que deixai vir a minhas criancinhas. Então é muito importante a gente orar pelas crianças em nossas famílias, porque eu fui uma criança também que eu fui muito abençoada pelo Senhor, graças ao Senhor. Inclusive eu vou dar esse testemunho para vocês, né? São dois testemunhos. Um é triste, né? Porque é triste, mas tem vitória, né? Tem tristeza, mas tem vitória. Mas e o primeiro é muito triste, mas o Senhor tem me dado vitória, graças ao Senhor. Eu vou contar o primeiro, porque eu engatinhava, né? Eu era um bebê ainda. E eu tava brincando na sala da minha mãe. E minha mãe já tinha 3 filhos, eu sou a 4ª. E claro, ela tava meio atribulada com tantos problemas, sabe lá qual, que eu não sei, né? Mas eu era só um bebê e eu tava brincando na sala sozinha, engatinhando pra todo lado. E eu lembro daí, a minha vida começa aí, que eu lembro. Então, minha mãe se aproximou de mim e olhou pra mim e eu chorei, né? Que eu dei os braços pra ela, mas ela não me pegou. Aí, pra você ver, uma criança já raciocina, já pensa. Eu pensei assim pra mim, mãe, eu pensei, não falei. Falei, mãe, eu já sou fortezinha, daqui mais um dia a senhora não precisa se preocupar, eu já vou poder andar sozinha. Eu pensei desse jeito. Aí eu cheguei perto dela, engatinhando, e segurei nas pernas dela, né? Segurei nas pernas dela. E foi a primeira vez que eu fiquei em pé. Eu fiz um esforço tão grande pra ficar em pé nas pernas dela. A perna dela tava em pé e eu consegui ficar em pé. Quando eu fiquei em pé, eu assim, minha molenguinha, né? Aí ela pegou, olhou pra mim, né? E balançou a perna e eu caí no chão. Quando eu caí no chão, eu chorei, porque, sabe, minha mãe não quis me pegar. Então, quando eu chorei, ela pegou e virou as costas e saiu. Quando ela deu uns passos assim pra frente, ela olhou bem dentro dos meus olhos e saiu, virou as costas e saiu, me deixou sozinha chorando na sala. Naquele dia, eu sabia que minha mãe não me amava. E Satanás botou isso na minha cabeça, que minha mãe não me amava. Então isso foi muito difícil, graças ao Senhor. O Senhor tem me libertado dessa rejeição que eu tive, que eu senti da minha mãe, né? Então o tempo passava e eu fiquei igual um cachorrinho. Eu queria agradar minha mãe a qualquer custo, mas ela nunca se agradava de mim. Um dia eu cheguei da escola, né? E ela disse assim pra mim que eu não tinha o direito de comer. Eu lembro até hoje. E ela também falava assim, né? Que o sonho dela era pisar no meu pescoço. Assim, era um ódio terrível que ela tinha. E eu não entendo, né? Agora, depois disso, o Senhor me revelou o porquê que ela fazia aquilo ali, né?
Bom, eu vou contar outra visão, né? Visão não, o que aconteceu também, né? Aí depois eu vou concluir esse testemunho. Então, quando eu ainda era pequena também, eu lembro-me que um dia ela mandou eu dormir. Eu tinha lá por 2 anos, 3 anos, por aí. E eu não queria dormir, porque o meu sonho era ver o sol. Aliás, eu vi o sol se pondo, mas eu não via amanhecendo. Então, eu sonhava em ver o dia amanhecendo. Eu ia dormir e ficava pensando, como será o dia amanhecendo? Quando eu acordava, todas as vezes, o dia já tinha amanhecido. E eu ficava, ai meu Deus, não vi, né? Não vi o dia amanhecer. E eu, nossa, aquilo ali eu tinha que ver, porque eu precisava ver aquilo ali. Aí eu peguei, ela botou eu pra dormir, eu não quis dormir de jeito nenhum, não. Aí tinha um cipó, tipo um galho de mato, que era de galho de árvore, que ela tirou, né, pra bater na gente. Aí tava assim, acima eu dormia na rede na época. Ela botou esse galho. Aí eu, com a minha inocência, eu falei, peguei o cipó e falei, ô mãe, tipo assim, eu pensei que ela tinha perdido o cipó dela, né, de bater a gente. Eu fui inocente. Aí eu fui falar pra ela, mãe, tá aqui o cipó. Só fui entregar pra ela, né? Nada mais. E aí eu já ia voltar lá pra minha rede pra dormir. Mesmo que não fosse pra dormir, mas eu ia ficar lá deitada. Aí ela pegou, me bateu tanto. E ela parou assim de bater. Depois ela continuou, bateu. Rodava, me rodava pra todo lado e batia. Irmão, que ódio era aquele, meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Daí eu chorei tanto. Eu fui lá pra rede onde eu tava e eu chorava tanto. Isso era na parte da tarde. Eu passei a tarde todinha chorando, a noite, o resto da noite chorando, dormi chorando, acordei chorando. Eu não sei se era por volta de meio-dia e eu acordei, eu tinha perdido a audição dos 2 ouvidos. Não conseguia ouvir nada. Nada eu conseguia ouvir. E aí, eu com medo da minha mãe me bater por eu não ouvir mais. Que ela ia falar comigo, eu não ouvia, era outra sua, pior do que aquela que eu peguei. Aí, ela mandava minha irmã ir lá falar comigo, só que eu não ouvia o que minha irmã falava. Ela falava, eu ouvia só a boca dela gesticulando, né? Mas eu não sabia nada do que ela falava. Daí, eu inventava que eu tava dormindo, porque eu não queria falar com a minha irmã, nem com ninguém. Porque eu não escutava ninguém, então, se a minha mãe descobrisse, no caso, que eu tava surda, dos 2 ouvidos, eu ia apanhar de novo. Então, eu tive uma ideia, eu pensei assim, eu vou orar. Aí eu coloquei meus pés de joelho de trás da cama da minha mãe e comecei a orar, só em pensamento, porque eu não ouvia a minha voz. Aí Jesus chegou perto de mim. Eu lembro dele, do joelho dele para baixo, o manto branco, a sandália dele. Ele chegou perto de mim, aí ele começou a me ensinar o Pai Nosso. Ele orava o Pai Nosso e aquele Pai Nosso entrava dentro de mim, né? Eu não ouvia assim com o ouvido, mas eu ouvia aqui por dentro. E aí ele orava o Pai Nosso comigo assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Então, ele me ensinou, aí eu fui deitar na cama de novo. Aí minha irmã, logo depois, 1 hora depois, não sei quantos minutos, minha irmã foi lá falar comigo de novo pra me tirar. Me tirou da rede, aí me levou minha mãe pega no braço assim, bruta. Me levou lá onde minha mãe, e minha mãe olhou pra mim. Ela tava falando alguma coisa, mas eu não entendi o que ela falava. Aí, quando minha mãe olhou pra mim, dentro dos meus olhos, Jesus chegou perto de mim. Ele chegou do meu lado direito, perto de mim. Quando ele chegou perto de mim, de novo, o meu ouvido deu um pipoco lá dentro, os 2. Pum! Quando deu o pipoco, meu ouvido estampou. Eu comecei a ouvir de novo. Aí minha mãe perguntou o que estava acontecendo. Aí
eu não lembro mais o que eu falei pra ela, né? Eu falei alguma coisa, mas eu ouvi. Aí eu ouvi também minha irmã fofocando de mim, falando, inventando fofoca, dizendo que eu tava falando um monte de nome, um monte de coisa, pra ela me bater de novo, sabe? Aí eu esqueci daquilo. Quando foi uns dias mais próximos, eu peguei e fui dormir. E aí acordei, quando acordei era de noite ainda, e eu não queria dormir de jeito nenhum, porque eu queria ver o dia amanhecer. Eu pulei e fui lá pra cozinha, porque eu vi que a mãe levantou e foi fazer um mingau pro meu irmão mais novo, e eu fui atrás. Ela, tu não vai dormir não? Eu falei, não. Quando eu cheguei lá na porta da cozinha, eu olhei pro céu, eu vi um telão de televisão enorme, assim, parecia uma televisão assim... Ai, meu Deus, muito grande, não sei quantas polegadas, mais de 1000 polegadas, assim, na minha frente. E eu via a minha irmã e eu, ela de azul e eu tava de vermelhinho. E aquela telão de televisão, ela ia subindo, foi até no céu. Aí eu vi ela pequenininha, subindo o telão de televisão lá no céu, aí ele fechou. Aí eu sofri um ataque, assim, violento, né, do inimigo também, nesse mesmo dia, né, já... me atacou violentamente, que eu caí no chão. Aí, resumindo agora, essas coisas que Deus me falou, né? Porque o vídeo já tá terminando o momento. Então, Deus pegou e me falou por que minha mãe não gostava de mim, por que minha mãe nunca me amou. Porque eu sofria muito por ela não me amar, por ela não... Era ódio mesmo, assim, era uma perseguição terrível. Então, um dia Deus me deu uma visão, eu me via, eu e meu pai e ela me xingando de tudo quanto é nome. Aí eu pegava e falava assim, não, mas o meu pai, ele tá comigo, do meu lado, né? Ou seja, o meu pai, ele sempre me amou, né? Ele sempre teve amor pela minha vida, né? A gente sempre se dava bem, eu e meu pai. Então, Deus me mostrou que o ciúme dela, porque como ela, no mundo espiritual, ela tinha... Ela se sentia ameaçada, era como se eu tava tomando o amor da vida dela, que era o meu pai, entendeu? Então ela sentia como que eu era rival dela, ou seja, entendeu? Que ela mostrava que, por exemplo, o meu pai me amava, então eu tava disputando o amor dela com meu pai, entendeu? E eu não entendia, no mundo espiritual eu não entendia, só vim entender agora há pouco tempo. Ou seja, ela me odiava, no mundo espiritual ela me odiava, porque ela via que ela tinha perdido meu pai pra mim, só que eu não sabia que eu tava nessa disputa, eu não sabia por que minha mãe me odiava. Então aí o Senhor me mostrou, quando me mostrou eu com meu pai, ela me xingando de tudo quanto é nome, com ódio de mim, e meu pai do meu lado. Então Deus me mostrou que o ódio que ela tinha de mim era por causa disso, porque ela... Quando eu nasci, né, que meu pai se apegou muito comigo, então ela via que ela tinha perdido o amor da vida dela pra mim. Era como se eu estivesse disputando o amor do meu pai, ou seja, eu não deixava meu pai amar ela, só que eu não sabia disso. Só até quando o Senhor me falou. Então isso fica um alerta aí pros pais, pras mães, que às vezes você tem uma mãe que é rixosa, briguenta, que parece que odeia o filho, e o filho não entende, não compreende. Então... tem que orar sobre isso, porque Deus revela o obscuro e o escondido. E Deus me mostrou por que a minha mãe tinha essa disputa muito grande. Minha mãe me batia muito, me agredia muito. Olha, ela fazia um inferno na minha vida. Um inferno, um inferno. É tanto assim que, graças a Deus, que ela já mudou, né, muito. Mas minha mãe era, tipo assim... Era a pior pessoa que eu tive na face da terra. Pior pessoa. Eu não sei o que é ter mãe, eu não sei. Eu não tenho saudade de mãe. Infelizmente, eu não posso mentir pra vocês e dizer assim, ai, que saudade da minha mãe, que saudade de ver ela, que saudade de falar com ela. Eu não tenho isso, por causa desse contrito que tínhamos junto. Tá bom? O vídeo tá terminando aqui, então, na próxima, continuando no próximo vídeo, mais testemunho pra vida de vocês e que seja pra edificação de todos, tá bom? Um beijo, fica na paz, que o Senhor abençoa grandiosamente.